Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. Os que encontraram, digam amém. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Senhor Deus e Pai, fala conosco nessa noite conforme Tu queres, porque a Tua palavra é a maior profecia de Deus para as nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento para receber aquilo que o Senhor designou, preparou para esta noite. Fica conosco, fala conosco e Te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, nós vamos abordar um tema para a mensagem desta noite, baseado no texto que nós acabamos de ler nesta noite. Eu quero estar falando com os irmãos ao seguinte tema: o dia inevitável nos espera, o juízo final. Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é: o dia inevitável nos espera, o juízo final. Quando a Bíblia fala a respeito do juízo final, está falando a respeito de um acontecimento em que todos aqueles que viveram, que estão vivendo e que vão viver em vida terrena, um dia terá que comparecer diante ao grande trono branco. Não há quem possa escapar deste dia, até porque o dia do juízo final não é um dia de festa, não é um encontro, não é um convite. O dia do juízo final é um dia em que será inevitável na vida de todos os seres humanos. Mas quando nós falamos a respeito do juízo final, chegamos a indagar a nós mesmos, um questionamento a nós mesmos. Porque Cristo não pode assegurar a salvação daqueles que apenas professam ser cristãos como base em boas obras que praticam. Já viu que existem religiões que pregam, que defendem, que para ter o direito à vida eterna, basta apenas fazer caridade, basta apenas estender as mãos ao próximo,
basta apenas levar o alimento a quem necessita. Muitos professam que a salvação é por conta da caridade. Outros chegam a frisar de que somente por Jesus ter morrido na cruz do Calvário, ao pagar o preço pela humanidade pecadora e imperfeita, já estamos salvos e não precisamos fazer mais nada. Outros chegam a frisar que para ter o direito à vida eterna, basta somente guardar o sábado como base principal de ato de cumprimento em fidelidade para com Cristo. Mas quando nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos as qualificações que concluem a causa, o motivo, a razão pelas quais o Senhor determinou o dia do juízo final. Mas, bispo, o que é o juízo final? Julgamento. Todas as nações terão que comparecer. Ricos, pobres, brancos, pardos, negros, índios, de todas as classes sociais, de todos os idiomas, todos terão que comparecer diante do grande trono branco. A Bíblia chega a destacar que os grandes e pequenos, todos terão que comparecer no dia do juízo final. Os registros celestiais, eles deixam muito claro a razão pelo qual o Senhor estabeleceu este dia, na qual nós destacamos nessa noite como o dia inevitável que nos espera, o dia do juízo final. Mas, bispo, todos terão que comparecer ao juízo final? Todos. Até aqueles que são salvos, até aqueles que são salvos. Todos terão que comparecer diante do grande trono branco. Mesmo aqueles que estão em santidade com Deus, sim. Os ímpios, todos terão que comparecer diante do grande trono branco. Aí nós falamos, mas os seres humanos que pertencem a Deus terão que comparecer diante do grande trono branco? Sim. Qual a razão disso, bispo? Me explica para eu entender. Em cima desta terra, os seres viventes, os seres humanos, a classe de humanos que estão sobre a terra, estão compostas de 3 divisões de classe de pessoas. Existem pelo menos 3 grupos de pessoas que estão sobre a terra. E estas 3 classes, esses 3 grupos de pessoas, só vão ser distinguidas uma das outras, separadas uma das outras, diferenciadas, destacadas uma das outras, no dia do juízo final. A primeira classe destas pessoas que estão sobre a terra é a classe dos ímpios, que rejeitam a autoridade de Deus. A primeira classe é a classe dos ímpios, que viraram as costas para Deus, que rejeitam a sua palavra, que não dão credibilidade aos ensinamentos bíblicos, que menosprezam e rejeitam aqueles que anunciam o Evangelho de Cristo Jesus. A segunda classe que está sobre a terra são a classe dos crentes genuínos, que mediante a confiança no mérito de Cristo pela fé, vivem em obediência a Deus,
à sua palavra, aos seus mandamentos, aos seus preceitos, às suas ordenanças, aos seus estatutos e às suas leis. São pessoas que não se contaminam e não se contaminaram com o mundo. Pessoas separadas, santificadas, que rejeitaram os banquetes do mundo para vivenciar uma vida de compromisso e de fidelidade para com Deus. A segunda classe é essa. A terceira classe de seres humanos que estão sobre a terra é aqueles que parecem ser cristãos genuínos, mas não são. Os seres caídos conseguem discernir facilmente a primeira dessa categoria ou desta classe, quem é um crente genuíno e quem não é um crente genuíno. Ambos os grupos têm seus nomes escritos no livro da vida, ou qual contém seus nomes escritos no livro da vida. Quando nós falamos a respeito desta terceira classe de pessoas que parecem ser cristãos, mas não são, é aquela classe de pessoas que estão compostas dentro das igrejas, tem nome de crente, diz que é crente, diz que serve a Deus, diz que é fiel a Deus, mas não são. Diz que são obedientes a Deus, mas não são. Pensam que basta somente ir à igreja, basta somente ir a um culto, mas não rejeitaram as coisas do mundo, não rejeitaram os banquetes do Egito, não rejeitaram as propostas do maligno. Vivem uma vida de enganando a si mesmo e pensando que está enganando a Deus. Agora, o que distingue esta classe da segunda classe, que a segunda classe falamos a respeito dos crentes genuínos que são fiéis a Deus. Como diferenciar a classe dos crentes que são fiéis a Deus com a classe daqueles que dizem ser e não são? É simples. Os que dizem ser e não são, os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Não estão. Uma das grandes preocupações que a igreja da atualidade está perdendo a cada dia é a motivação da importância do reconhecimento, de compreender que, primeiro, eu tenho que confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador de minha vida ou de minha alma. Segundo, eu tenho que descer as águas, batizar nas águas para remissão, purificação de pecados, para nascer de novo e para tornar uma nova criatura. Terceiro, a preocupação e a responsabilidade em entender que eu preciso, eu necessito, é indispensável para mim não participar ou participar da Santa Ceia do Senhor. Um crente salvo, ele compreende que ele precisa, de que ele carece participar da ceia porque certa feita Jesus disse: aquele que não comer do meu pão ou da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. A cada dia que passa, muitos estão perdendo estes valores, perdendo a essência, não se preocupam mais em cear na presença de Deus. Eu já falei aqui várias vezes e vou continuar falando. Tem crente que pensa que santidade é isso. Exemplo, eu discuti com minha esposa hoje. Então, como eu sou muito santo, sou um homem muito temente a Deus, jamais pegarei no pão do Senhor, que é o corpo do Senhor, indignamente, porque acabei de discutir com minha esposa, acabei de discutir com meu esposo, então jamais vou pegar no cálice do Senhor. Então, como é que eu devo fazer? Quer demonstrar santidade? Faça diferente. Acabei de discutir com meu esposo, acabei de discutir com a minha esposa, mas vou envergonhar Satanás. Oh bem, mesmo tu com raiva de mim, mesmo tu zangada comigo, me perdoa, I love you, te amo, não vamos perder a nossa bênção com isso. Aí o nome de Jesus é glorificado, e o inimigo é envergonhado e perde a batalha, irmão. Agora, como anda a vida de um cristão que não se preocupa, não sabe nem quando foi a última vez que tomou a Santa Ceia, não sabe quando foi a última vez que participou do sangue e do corpo de Cristo, não sabe, porque perdeu, não tem mais importância para ele, não tem mais importância para ela.
Então nós temos que confessar a Jesus, descer as águas, participar da Santa Ceia e manter uma vida de obediência a Deus. Porque o que vai manter o nosso nome escrito no livro da vida é a nossa fidelidade com Deus. Olha o que a Bíblia diz na parte final do capítulo 20, no versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o que é o juízo final? Diga para o seu irmão: o juízo final é o nosso julgamento. Que maravilha, nosso julgamento. E é um julgamento que não é opcional. Este julgamento não vai chegar intimação para mim e para você, não vai. Quando pensar que não abrir e fechar de olhos, diante do trono branco. Senhor, não tem aquele negócio, Senhor, eu não quero ir, papai, eu não quero ir, papai, me protege. Não tem esse negócio. Um abrir e fechar de olhos, diante do trono branco. Me prova a Bíblia. Bispo, provo. A Bíblia diz claramente, olha a escrita do texto, versículo 13: e deu o mar os mortos que nele. Sabe aquelas pessoas que morreram afogadas? Quem lembra do Titanic? Muita gente morreu, desapareceram sobre as profundezas do mar. Peixes comeram os restos mortais, tubarões comeram os restos mortais, aviões que caíram no oceano e nunca foi encontrado os corpos, os restos mortais. Quando chegar o dia do juízo final, o mar vai ter que dar conta de todos os mortos que nele havia. Vai ter que apresentar diante do Deus eterno: aqui estão os mortos. O mar deu os seus mortos que nele haviam. Aí essa vai para a teologia que diz que quando a gente morre, a gente fica dormindo. Só vai acordar no grande dia. Tem teologia que diz isso. Você morreu, vai ficar dormindo, descansando, na tranquilidade. Não foi isso que Jesus ensinou através da parábola do rico e de Lázaro? Eles não estavam dormindo, eles estavam mais vivos do que nunca, mais nítido o seu entendimento do que nunca. Olha o que a Bíblia diz: e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. Então a morte, o inferno, vai ter que apresentar. Exemplo, está lá no inferno. Quem morreu hoje, quem morreu ontem sem Cristo, está lá no inferno no momento desse. Mas quando chegar o dia do juízo final, no abrir e fechar de olhos, vai sair do inferno diante do grande trono. Julgamento. Não há quem possa escapar. O inferno vai ter que dar conta de todos os mortos que estão lá, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ô bispo, o que é o juízo final? Eu volto a dizer: o nosso julgamento. Seremos julgados. Seremos julgados. Agora lembre-se do que eu vou te dizer: uma coisa é ser julgado, outra coisa é ser condenado. Escute isso. E o que vai acontecer diante do grande trono branco? Tranquilize o seu coração. Você que serve a Deus em espírito e em verdade, você que tem vivido uma vida de separação em prol da direção e da vontade de Deus, você diante do trono branco de Deus terá alguém intercedendo por você. Vai ter alguém intercedendo por você lá. E quem é este alguém? Romanos 8:34. Vamos ler? Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu,
ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ok. Alguém está no trono e está intercedendo por mim e por você. E o versículo inicia dizendo que quem condena é quem? É o Senhor. Ou seja, o diabo não tem poder para condenar ninguém, para dizer está perdido, está condenado, não. Quem vai comandar o julgamento é o próprio Deus. Ele será o juiz por excelência no dia do juízo final. Mas bispo, o que mais vai acontecer no dia do juízo final? Eu, você e nós teremos um advogado fiel. 1 João 2, versículo 1. Aleluia, aleluia. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ok, o advogado justo e fiel. É ele que vai estar conduzindo diante do grande trono branco a nossa causa. Ô bispo, o Senhor não poderia muito bem, simplesmente, quem serviu a Deus em espírito e em verdade, cidade santa. Quem viveu uma vida de infidelidade para com Deus, inferno. Ele poderia fazer isso? Sim, poderia. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é amor, mas também é fogo consumidor, mas também Ele é justiça. E o que vai acontecer diante do grande trono branco? Mais ou menos assim, exemplo, compareça pastor Inaldo diante do grande trono branco. Lá vem pastor Inaldo, diante do grande trono branco. Aí a Bíblia diz que será aberto os livros. O primeiro livro que será aberto é o livro das obras. Aí vai estar escrito lá no livro das obras: pastor Inaldo, vamos trocar pastor, melhor nós trocar. Aí vai ser aberto o livro, lá está Joabe diante do grande trono branco. Aí o Senhor vai dizer: Joabe, aqui está escrito que no ano tal, você andou armado no pedregal, mexeu com droga, você está entendendo? Distanciou dos meus caminhos. Imagina o diabo de longe, torcendo, coçando a língua, para tentar acusar. O Senhor vai ler tudo que está escrito no livro. Dá uma olhadinha para o seu irmão e diga assim: tudo que a gente faz está escrito lá. Está entendendo? Irmão, não tem como escapar não. Tudo está escrito no livro das obras. Não tem como. Aquele momento oculto, só você, sozinho, ou mais alguém, está escrito lá. Tudo está escrito lá. Aí vai ler tudo que está escrito no livro das obras. Quando for na conclusão, o Senhor vai dizer: só que no dia tal, em tal hora, em tal lugar, Joabe fez uma aliança comigo. Eu perdoei os seus pecados, sarei as suas feridas, e hoje ele será vestido de roupas novas, vestes brancas. Conduza ele até os portões da cidade santa. Dessa forma. Em contrapartida, lá vem pastor Francisco. Pastor Francisco, diante do trono branco. Chegou o pastor Francisco, lá vai ser lida as obras. Pastor Francisco, nós vamos usar outro nome aqui. Pastor Francisquinho. Francisquinho chegou lá. Não mudou muito não, né? Aleluia. Aí vai ser lido lá as obras, tal. Aí vai estar escrito assim: exemplo. Viveu uma vida de santidade, de obediência. Ganhou muitas almas para o meu reino. Mas tal dia, antes de sua morte, se afastou dos meus caminhos. Rejeitou a minha... Irmão, estou citando só um exemplo, viu? Rejeitou a minha palavra. Viveu uma vida de desobediência. Muitas das vezes foi pregado o evangelho para ele, mas ele rejeitou. Apartai-vos de mim,
porque o vosso lugar é no lago de fogo. Pode voltar, pastor. Aí vai apresentar-se muitos daqueles que a Bíblia descreve lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Lê para nós. Segura aí, pastor Inaldo. Ó, olha lá. Mateus 7, 21, 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Okay. Mateus 7, 21, 22 e 23. Isso. Do 21 ao 23, 22 e 23. Consegue. Mateus 7, do versículo 21, 22 e 23. Aleluia. 21. Mateus 7. 21, 22 e 23. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ok. Estes que a Bíblia está se referindo não são os que estão de fora, mas são os que estão dentro. Dizendo: eu profetizo, eu orei, Deus curou, eu preguei, Deus salvou, eu expulsei os demônios. Apartai-vos de... O Senhor dirá abertamente: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ok? Obrigado, pastor Inaldo. Obrigado. Aleluia. Então nós precisamos entender que o dia inevitável que nos espera, o juízo final dele, ninguém poderá escapar. Ninguém vai escapar do juízo final. O juízo final é o dia da prestação de contas. O Senhor vai deixar nitidamente, claramente, tudo o que aconteceu. Todos os nossos pecados serão expostos nitidamente diante do altar, diante do grande trono branco, diante da majestade eterna. Mas assim também será destacado aquelas pessoas que pecaram, mas se arrependeram, confessaram e deixaram. Também como ficará notório claramente aquelas pessoas que pecaram e ocultaram, pecaram e não confessaram, e viveram uma vida enganando e sendo enganado, e chegando diante do grande trono branco, pensando que pelo fato de dizerem que são crentes e que servem a Deus, terão surpresa. Que surpresa é essa, bispo? Os nomes não estarão mais escritos no livro da vida. Não estarão escritos no livro da vida. E se tem uma coisa que nós precisamos muito, muito nos preocupar, é para que o nosso nome seja mantido escrito no livro da vida. Eu vou lhe mostrar agora na conclusão a quão importância é de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Lucas capítulo 10. Se não der tempo de você acompanhar, marca aí para depois você conferir em casa. Lucas capítulo 10, versículo de número 20. Aleluia. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós e é chegado o reino de Deus.
Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Ok, deixa eu lhe explicar. O texto bíblico comprova o mestre dizendo: os discípulos de 2 em 2 vão às casas, não levem nada, ao chegar lá vão dar tudo para vocês. A casa que receber vocês, entrai nela, se alimentai, pousai, no dia seguinte segue caminho. A casa que não vos receber, nem entra, sacode a poeira dos pés ou da sandália e se ausenta-te dali. Eles foram de 2 em 2, segundo a Bíblia descreve. Entraram nas casas, se alimentaram, foram bem tratados, foram recebidos, foram bem cuidados, oraram, Deus curou, pregaram, Deus salvou. Em casas eles entraram, os demônios manifestaram, eles estenderam as mãos e os demônios se prostravam diante deles. Eles ficaram espantados com tão poder de Deus, a ponto de dizer: ajoelha, e o demônio ajoelhar, mão para trás, e o demônio mão para trás. Ele dizer: sai em nome de Jesus, e o demônio sai em nome de Jesus. Eles voltaram para Jesus comemorando: que maravilha, eu tenho um poder, o poder de Deus está sobre a minha vida. Tu viu, rapaz, o demônio se prostrou diante de mim, tu viu, rapaz, o demônio se curvou. Isso é que é autoridade, isso é que é poder. Chegar lá, nós vamos contar para o mestre. Aí quando se aproxima e se encontra com o mestre, diz: mestre, lá foi tremendo demais, mestre, até os demônios sujeitaram-se a nós, até os demônios se curvavam diante de nós, foi poderoso demais. O Senhor está olhando para eles com a cara fechada, sério, e olha no olho de cada um e diz: ah é? Pois eu quero dizer uma coisa para vocês. Não se alegre porque os demônios se submeteram a vocês. Não fique se achando demais porque expulsaram demônios. Mas alegrei-vos antes porque o vosso nome estão escritos no livro da vida. Mais importante do que expulsar. Aqui a gente entende a profundidade, missionária Terezinha, que a gente entende o porquê é que Jesus disse que tem gente que expulsa demônio, mas vai ficar de fora. Tem gente que profetiza, mas vai ficar de fora. Tem gente que ora e Deus cura, mas vai ficar de fora. Tem gente que ganha o mundo inteiro, mas vai ficar de fora. Porque dons não decidem quem nós somos. O que vai distinguir é a nossa santidade com Deus, é o nosso compromisso com Deus, é a nossa fidelidade para com Deus, é o nosso nome escrito no livro. Filipenses 4. Já estou terminando. Filipenses 4, versículo 3. Filipenses 4, versículo 3. Aleluia. Aleluia. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ok. Quais as orientações? Ajudem essas mulheres, cooperam com a obra, estão conosco. E a observação, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ele não estava falando de qualquer um. Estava se referindo a alguém que estava com o nome escrito no livro. Vamos mais. Daniel 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ok, me explique, vou lhe explicar. Quando o sofrimento terrível
da grande tribulação vier sobre a terra, a Bíblia está dizendo que o Senhor isentará, arrancará, tirará desta terra aqueles que estão com seus nomes escritos no livro, porque haverá uma tormenta, dias de angústias, dias tão tenebrosos, tão terríveis, como nunca houve sobre a face da terra. Mas o Senhor vai enviar quem? Miguel. Aleluia. E o decreto é: quem estiver com o nome escrito no livro. Está escrito não? Então fique aí, meu filho. Está escrito não? Fique aí, minha filha. Não vai ter conversa. Que mais? Apocalipse 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ok. Entrar onde, bispo? Cidade Santa. Para entrar no lago de fogo, de qualquer jeito entra. Você está entendendo? De qualquer forma entra. Sem compromisso entra. Sem santidade entra. De qualquer maneira entra. Você está entendendo? De qualquer forma, lá entra. Não precisa renúncia, lá entra. Não precisa mudança de vida, lá entra. Não precisa nascer de novo, lá entra. Não precisa vestes novas, lá entra. Não precisa rejeitar o Egito e o mundo e a cebola, lá entra. O que se assemelha com isso nos dias de hoje, queridos? Evangelho de graça, evangelho mamatinha, evangelho artificial. Você está entendendo? Se aqui você não pode fazer isso, tem uma igreja perto da sua casa que pode. Se aqui você não pode ter oportunidade de qualquer forma, na rua da sua casa tem igreja que pode. Se aqui você não pode se vestir de qualquer jeito, tem uma igreja pertinho da sua casa que pode vestir de qualquer jeito. Mas tem um porém: quando chegar o grande dia, vai ter surpresa. Vai ter surpresa. O ai vai ser grande. Homens, mulheres vão dizer: ai, por que é que o pastor não pregou a verdade para mim? Por que é que não pregou a palavra viva, pura e eficaz? Por que é que eu escolhi a facilidade, o caminho largo, o caminho espaçoso, a porta larga, e rejeitei o caminho estreito, e rejeitei a porta estreita? Agora é tarde demais. É noite de reflexão, queridos. Eu sei que esta não era a palavra e vocês gostariam de ouvir. Não era a palavra que eu gostaria de pregar, pastor Hinaldo. Eu não queria pregar essa palavra, missionária Terezinha, porque esta palavra não faz a gente entrar nos mantos. Esta palavra não faz a gente rodar que nem peão. Esta palavra não faz a gente profetizar. Esta palavra não faz a gente pular. Esta palavra não faz a gente correr. Esta palavra não faz a gente ver anjo, bola de fogo, nem marchar com varão de branco. Mas esta palavra pode nos despertar nesta noite para entrarmos na cidade santa, para mantermos a nossa comunhão com Deus, custe o que custar. Vivemos tempos tão difíceis que vemos uma geração de crentes que dizem ser crentes, mas misturam santo com profano. Crentes, pastores, pregadores, missionários, missionárias que colocam fotos no story, fotos dentro da igreja, mas com a musiquinha mundana. Vão para o passeio com a família, mas colocam os pedacinhos de música secular e diz que serve a Deus. Quando chegar o grande dia, vai ter dia de surpresas, igrejas lotadas,
lotadas, hiperlotadas, jogo de luz, fumaça para tudo quanto é lado, pessoas sem santidade, sem compromisso, sem renúncia do pecado, porque procuram o caminho mais fácil e não pode mais pregar santidade, porque é discriminação. Não pode mais pregar a verdade, porque parece que pregar a verdade é errado, pregar mentira virou mas Deus está falando nessa noite. Eu estou voltando. Deus está falando desde o início do culto. Usa uma em profecia, usa outra na saudação, fala no louvor, fala na palavra, e nós temos que ir lá e chorar. Decida hoje, você pode decidir. Decida hoje o evangelho da facilidade ou o evangelho da cruz. Decida hoje o evangelho todinho com leite ou o evangelho buchada de bode. Decida hoje o evangelho que confronta, o evangelho que exorta, o evangelho que edifica, o evangelho que corrige, o evangelho que restaura, mas é o evangelho da santidade, é o evangelho da fidelidade. Deus vai levantar nesses últimos dias uma geração de crentes cheio da presença de Deus, mas que vivem a verdade em santidade, em obediência, em compromisso na presença de Deus. Às vezes somos indagados, às vezes somos questionados. Por que é que a igreja está vazia? E por que é que a igreja de fulano e beltrano está lotada? Tem que fazer 3 cultos num dia. Vai ver o que está acontecendo. Porque quando você fala para o homem, você não pode casar com amante, você tem que tomar decisão. Ele diz: então não vou ficar aqui, eu vou para a igreja na rua da minha casa, porque lá eu posso subir no altar, eu posso pregar, eu posso louvar. Aqui não pode. A lei não é minha, a regra não é do bispo. Eu prego a palavra, eu prego a palavra, eu prego a palavra, eu prego. Quem está entendendo vai receber. Quer poder pela palavra, quer unção é pela palavra, quer santidade é pela palavra, quer fortalecimento é pela palavra, quer ser usado é pela palavra, quer recebe presença de Deus nessa noite. Vai, deixa eu ver quem vem adorar. Se alimenta da palavra, se alimenta da palavra, se alimenta da palavra. A palavra é uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá, ela corta para cá, ela corta para lá. Ninguém escapa da palavra. Ninguém escapa da palavra nessa noite. Deixa continuar te chamando de crente quadrado. É melhor ser quadrado do que ser redondo. Porque crente quadrado, Deus coloca na régua, Deus coloca no prumo. Ele bate aqui, ele bate lá, ele bate cá, ele vai moldando, ele vai tratando. Agora, crente redondo não. O diabo vai dirigindo ele, vai conduzindo ela para onde quer, do jeito que quer, da forma que quer. Mas tem uma coisa que eu quero antecipar para você: eu sou apenas o mensageiro, eu sou apenas o pregador desta noite, eu sou apenas a ferramenta desta noite. Mas quem molda, quem muda, quem corrige, quem transforma não sou eu, é o Espírito de Deus. Ei, vaso não molda vaso, vaso não muda vaso. Para de tentar corrigir a vida do teu irmão, para de tentar corrigir a vida da tua irmã. Crente não muda crente, ovelha não muda crente, pastor não muda crente, irmão não muda irmã. Quem muda é o Espírito, e Ele está presente nesta noite. Quem se permite ser moldado, Ele vai moldar, Ele vai moldar, Ele vai moldar. E se preciso for quebrar o vaso, Ele quebra nesta noite, mas faz um vaso novo. Faz um vaso novo, faz um vaso novo.
E quando termina de fazer o vaso novo, ele enche de azeite. Ele enche de azeite. Ele enche de azeite aqui no altar. Ele enche de azeite na nave da igreja. Ele enche de azeite na portaria. Aonde tem vaso, o oleiro vai passar. Começa a receber, vai. Olha o poder de Deus aí. Olha o poder de Deus aí. Vai ficando de pé para adorar, vai. Se levanta desta cadeira para adorar. Recebe poder. Recebe poder. Recebe poder. Recebe poder. Poder para pisar em serpentes e escorpiões. Poder para expulsar os demônios. Poder para curar os enfermos. Poder para vencer o pecado. Poder para manter uma vida de fidelidade com Deus. Eu vou deixar você adorar. Enquanto você adora, eu te faço relembrar o juízo final. O dia inevitável nos espera, o dia da prestação de contas. E ele disse: e vi um grande trono branco, e os que estavam assentados sobre ele, cuja presença fugiu à terra, e o céu não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas porém, capítulo 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão meu povo, e eu mesmo, Deus, estará com eles, será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, e não haverá pranto, não haverá clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas passadas. Versículo 7: quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ainda dá tempo de se arrepender. Eu quero dizer algo muito profético que Deus manda falar nessa noite aqui. Que esta palavra venha alcançar os quatro cantos da terra. Escuta o que Deus tem a dizer. Tem pessoas que estão em cima do muro, estão indecisos. Para vocês terem uma ideia da profundidade, o Espírito Santo me diz que tem pessoas que há dias frequentam terreiro e há dias frequentam a casa de Deus. Mas hoje o Deus da Bíblia manda dizer: é tempo de decisão, porque a espada vai passar. A espada vai passar. A espada vai passar. Rejeita a cebola do Egito, come do rolo da palavra, se alimenta do rolo da palavra. Rejeita as mandingas, rejeita as oferendas, rejeita os manjares, come do rolo da palavra, se alimenta da palavra.
Se fortaleça na palavra. A base de tudo é a palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não vai passar. Não vai passar. Feche os olhos e levante as mãos para o céu agora, porque o Raboni da Galileia, o Deus da Bíblia, que operou no passado, opera no presente e no futuro, vai passar aí aonde você estiver. Aonde tiver um crente com desejo de receber a cura, o renovo, a libertação, o fortalecimento, ele vai tocar em você agora. Labais, de que for calabais. Eu vou contar até 3. Vai acontecer uma ventania do Espírito nessa noite. Prepara, porque o controle desta obra está nas mãos de Deus. 2. É noite de recomeço, de arrependimento, de mudança, de santidade, de avivamento. 2,5. A unção de Deus está sobre a sua vida agora. 2,5. Ele não vai perder você para o mundo, para os demônios, para o pecado. 3. Começa a receber de Deus. Começa a receber de Deus. Quem é batizado fala em línguas estranhas. Recebe, recebe, recebe. Recebe, labais, labais, dorou, deflas, demai, recebe, poder, 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 renova, 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 recebe a presença de Deus agora. Meu Deus, não se segure, não se segure. O noivo vem aí. Ele está falando, o noivo vem aí. Ele está preparando a igreja. Ele está preparando a noiva. Labaria sobrecanto labai. O inimigo já comemorava a nossa derrota, mas já perdeu. Hoje é noite de avivamento. Hoje é noite de palavra. Hoje é noite de presença de Deus na casa. Hoje não é noite de você chegar em casa de cabeça baixa. Hoje não é noite de você chegar em casa com dor de cabeça. Hoje não é noite de você chegar em casa preocupado, preocupada. E o que é, bispo? Hoje é noite de você chegar em casa marchando, marchando, marchando. O demônio vai sair do quarto, vai sair da sala, vai sair do telhado, porque você vai chegar cheia, cheio, cheia, cheio, cheia da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória desse Deus. Procura uma pessoa e abraça ele aí. O homem abraça o homem, a mulher abraça a mulher. Abraça alguém aí, profetiza a bênção de Deus na vida dele e na vida dela.
Hoje você vai sair daqui renovada, renovado na presença do Deus da Bíblia. Não se segure, não se segure, não se segure. Deus coloca a serpente debaixo dos teus pés, pisa. Deus coloca o escorpião debaixo dos teus pés, pisa. Deus coloca o desânimo debaixo dos teus pés, pisa. Deus coloca a tristeza, o cansaço emocional, espiritual debaixo dos teus pés, pisa. Deus coloca a ansiedade, a depressão debaixo dos teus pés, pisa. Deus coloca a fadiga, a dormência, o comodismo debaixo dos teus pés, pisa. Deus coloca as enfermidades que estavam sobre o teu corpo debaixo dos teus pés, pisa, pisa, pisa. E recebe poder e autoridade nesta noite. Poder e autoridade nesta noite. Poder e autoridade nesta noite. Recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder de Deus. Eu convido você, aonde você estiver e agora, a dobrar os seus joelhos e se humilhar diante de Deus. É o teu particular entre você e Deus. Meu Deus, meu Deus, fica de pé, igreja. Fica de pé, igreja viva. Vem cá, presbítero de Carlos. Eu já vou terminar, meus irmãos. Vem cá, de Carlos. Vem cá.
Andamai chomoharagas. Omanai kuhoga. Elas. Sumude provas. Nawasi forró xalabai astéria. Hoje completa 9 dias. As dores que tu sentia do pescoço e descia por debaixo do peito, por baixo, as pontadas, os dias de trabalho forçados, tu procuravas forças e não encontrava. Nauá semon de plova lagai. Eu vi tu sentado naquele meio fio, dizendo: Deus, dai-me forças. Halavi no trepova lagás. Naquele dia eu te toquei de uma forma diferente. Porque o infarto viria para ceifar a tua vida. E marquei esta noite para confirmar em ti o meu projeto, o meu propósito. Não perde as validades, porque dizes tu ser incapaz. Se foi eu que te chamei, eu que te escolhi. Hoje eu toco na tua saúde. Hoje eu toco de dentro para fora. Hoje eu toco de uma forma especial. Hoje eu coloco sobre ti uma essência diferente da minha presença, que há muito tempo tu não sentia. O meu lar, renova as tuas forças, firma os teus passos na rocha, desce, busca, santifica, porque tem dupla honra chegando para a tua vida. Eu te farei crescer lá dentro, eu te qualificarei, eu usarei pessoas para semear na tua vida, eu enviarei o recurso da onde tu menos espera. Somente busca, somente desce, como prova do meu amor e do meu zelo por ti. Recebe o que eu te entrego agora. Sabau atapaconto tote provias, cheteplouca plouca taplas, rubis, teu ainda plouca plouca plá, chataplaca platote repa canto labai euforgia. Olha isso, teu ix que ploucas, teu ix que plafárias, o lobanto que promanúrias, teleplou e alvai, o logor gabá. A igreja adora, a igreja adora, a igreja adora, a igreja adora. Adore ao Deus da Bíblia nesta noite. Repita assim comigo, igreja viva: eu creio no poder da palavra. Diga: Senhor Jesus, se em algum momento o meu nome foi apagado do livro da vida, Senhor Jesus, como noiva, membro do corpo de Cristo, nesta noite eu confesso novamente, sendo assim preciso, que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e eu te servirei, porque eu pertenço a ti. Amém. Guarde esta palavra no teu coração e, uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Nós já vamos terminar. Meu Deus, que presença, Deus.
O vencedor da oferta maior é o número 70.